Muito boa noite. Estamos dando início, então, à nossa aula de hoje. Queria dar boa noite a todos aqui e já começar a nossa matéria, que eu vou compartilhar com vocês aqui o conteúdo na tela, e vocês me sinalizem caso tenha alguma dificuldade. Eu não sei se a internet está de boa qualidade, não sei se está chegando adequadamente para vocês, mas espero que vocês consigam aqui acompanhar sem problema aí a transmissão. Então, deixa eu colocar aqui. Na semana passada, na nossa aula antes do feriado, a gente teve uma aula sobre concurso de credores, né? E agora a gente vai dar sequência na matéria e acredito que hoje a gente consiga encerrar o Código Tributário Nacional. Nós paramos no artigo 187, se eu não me engano, na aula da semana passada, quando nós falávamos sobre a falência, a recuperação judicial. Esse foi o tema que nós terminamos lá. E hoje a gente vai começar a falar sobre a administração tributária, tá? Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje. A administração tributária. Deixa eu compartilhar a tela agora para vocês acompanharem aqui comigo e a gente vai construindo junto aí o material da aula. Tá aqui. Então, quando a gente fala de administração tributária, pessoal, do que a gente está... Aqui a gente está se referindo, né? A gente está falando da administração pública, então, leia-se poder executivo, né? Essa parte da divisão estatal, né? Naquela tripartição de poderes, a gente está falando da parte do poder executivo, que mais particularmente cuida da arrecadação dos tributos. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, a nossa Constituição, vai notar lá que no artigo Constituição de 88, e a gente vai lá para o artigo 37 da Constituição e vai ver aqui que a administração pública, aqui estão os princípios gerais, né? Vou compartilhar ali no nosso material, são os princípios gerais da administração pública, e a gente vai ver que a administração tributária, em especial, ela recebeu um tratamento como é tratada a administração fazendária, tá aqui. É o mesmo dispositivo ali, o artigo 37, inciso 18. A administração fazendária terão, dentro das suas áreas de competência, precedência sobre os demais setores da administração pública, dos setores administrativos. Vejam só como é que a Constituição trata a administração tributária, né? Entende que este é um setor mais importante do que os outros setores da administração pública. Eu acho que aqui tem um problema de constitucionalidade. Vocês vão me dizer, professor, essa é a norma da Constituição, como é que pode uma norma da Constituição ser inconstitucional? Sim, isso já é discutido há muito tempo entre os constitucionalistas e não há muita dúvida em relação a isso. Só que ninguém nunca disse dessa forma, e eu acho que nunca ninguém vai sustentar. Agora, aqui se está criando aqui um tratamento diferenciado para os servidores, a administração fazendária, em detrimento dos demais, está.
Qual é a justificativa, né? Porque se não há a arrecadação de tributos, não há nenhum outro setor da administração pública. Não vai funcionar a polícia, não vai funcionar bombeiros, não vai funcionar escolas, hospitais, nem nada, porque não tem dinheiro, não tem não tem nenhum funcionamento da administração pública. Então, dentro dessa lógica, faz algum sentido se conceder um tratamento diferenciado, mas essa precedência que fala a Constituição, ela acaba se refletindo na questão até mesmo remuneratória. E aí, para aqueles que gostam de concursos, carreiras da administração pública, saibam, né, a administração fazendária é daquelas carreiras que melhor remunera seus servidores. Então, isso tem assento constitucional, e vejam aqui a norma que eu acabei de transcrever. Mas o ponto que a gente precisa trabalhar é o seguinte: quando a gente fala de administração tributária, e os dispositivos que a gente vai examinar daqui para frente, estão cuidando aqui não da questão remuneratória, obviamente, da carreira dos servidores, mas sim das prerrogativas que a administração tributária tem no exercício das suas funções. E aí é importante que vocês recordem as aulas anteriores, quando nós examinávamos os privilégios e garantias do crédito tributário. E o que a gente falou nas aulas anteriores? E por que a gente justificou esses privilégios e garantias? Nós sustentávamos que, em se tratando de um dinheiro que é da sociedade, não é de nenhum governante em especial, de nenhum partido, ele é dos pagadores de tributos, faria sentido prover a cobrança desses créditos e assegurar que eles sejam efetivamente pagos. E disso a gente estudou nas últimas aulas sobre que garantias são essas, que privilégios são esses. Agora a gente vai estudar no exercício da atividade de fiscalização, de cobrança, de arrecadação dos tributos, que prerrogativas e competências seriam próprias da administração tributária. E eu começo aqui falando do dispositivo que vocês devem ter estudado lá na aula de administrativo, que é o exercício do poder de polícia. Então, a gente começa aqui examinando exatamente aquilo que é poder de polícia. É o direito tributário que traz esse conceito que é próprio do direito administrativo. E agora a gente vai entender o porquê o direito tributário trata disso e que os administrativistas se apropriam desse conceito. Então, o caput, ele define aqui o que é poder de polícia. E nós vamos estar diante aqui, basicamente, da atividade da administração pública de exercer a fiscalização dos tributos, o recolhimento dos tributos e assegurar que os contribuintes estejam cumprindo tanto as obrigações principais quanto as obrigações acessórias. E aí vejam só como o artigo 78 ele foi ali cauteloso, cuidadoso, ao descrever o que se considera o poder de polícia. Então, ele não só se refere à arrecadação dos tributos, como também à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção do mercado, exercício de atividades econômicas, a tranquilidade pública e o respeito da propriedade e os direitos individuais coletivos. Então, vejam, o exercício do poder de polícia, ele vai muito além da arrecadação tributária, como a gente estuda isso em direito administrativo. Mas aqui a gente não vai examinar essa feição, essa competência da administração pública para fiscalizar, por exemplo, higiene, costumes, atividades econômicas, etc. Não é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar o exercício
dessa prerrogativa, desse poder de fiscalizar a serviço da arrecadação, a serviço do recolhimento de tributos. Então, o parágrafo único é extremamente importante para definir o que é considerado o exercício regular desse direito. Então, vamos botar aqui. Então, exercício regular do poder de polícia. Então, aqui a gente tem, no parágrafo único, a explicação do que vem a ser esse exercício regular. Tá? Considera-se regular o exercício quando desempenhado por órgão competente, nos estreitos limites da lei, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Tá? Então, esse é o limite daquilo que se considera um exercício regular do poder de polícia, certo? Então, basicamente, a autoridade tem que ser competente, tem que estar dentro da lei e observando o procedimento previsto na legislação. Tá? Se foi cumprido tudo isso, a atividade fiscalizatória do Estado é regular e logo não há o que criticar, o que recorrer. O exercício está sendo praticado, desenvolvido de forma regular. Quando a gente verifica que um órgão competente está tomando uma decisão para a qual ela não tem competência, ela não tem autoridade para fazer. Quando a gente vê que determinada conduta não observa os limites da lei, ou até mesmo sequer tem lei que regule tal procedimento, então a gente pode, a contrário senso, então, se não respeitar, a gente está diante do exercício irregular do poder de polícia. Então, isso aqui é extremamente importante compreender, porque se a gente identificar que não foi respeitado, então a consequência é que aqui não foi praticado o exercício regular, logo, qual é a consequência? Esse ato, ele é nulo. E aí eu tenho as medidas judiciais que nós vamos estudar ao longo do semestre para atacar esse tipo de medida, certo? Então, até aqui, eu acho que eu não falei nada de extraordinário, nada de novo, e está tudo dentro do que vocês já devem ter estudado em direito administrativo, tá? Então, a administração pública tem poder de polícia, e aí como é que ela se verifica na prática? A Receita Federal me manda uma cartinha pedindo para eu apresentar documentos. Eu tenho que apresentar. É o exercício do poder de polícia, o poder de fiscalização, eu tenho que apresentar. Pode a fiscalização bater no meu estabelecimento e entrar no meu estabelecimento e pedir documentos? Pode, é exercício regular do poder de polícia. Ela pode solicitar acesso a dados que digam respeito ao recolhimento dos tributos, registros contábeis, pode pedir. Tudo isso é exercício regular do poder de polícia, tá? Agora, quando não se observa isso, a gente está diante de um exercício irregular. Então, o exercício irregular caracteriza o que o Supremo Tribunal Federal chama de sanção política, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês súmula 73 STF. Não. Súmula 70547
Vamos lá. A gente tem o enunciado da súmula 70, todas do Supremo Tribunal, súmula 373 e súmula 547, todas do Supremo Tribunal Federal. E eu vou transcrever aqui para vocês o texto delas. Uh, 323, Supremo Tribunal Federal. Vejam só o que está escrito aqui, tá? Que eu estou transcrevendo para vocês e reproduzindo aqui na lâmina. A falta 3, a 547. Súmula 547 STF. Então, aqui nós temos o... Vejam só, meus amigos, eu falei, então, sobre o exercício da atividade da administração pública em fiscalizar, cobrar tributos, quando desempenhado dentro dos limites da lei, é um exercício regulado do poder de polícia, e, portanto, é lícito. Quando ele extrapola esses limites, ele caracteriza ilicitude e mais. O Supremo Tribunal Federal tem essa orientação aqui bastante consolidada no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de medidas que extrapolam a lei e que ofendem os direitos e garantias individuais do contribuinte. Então, a súmula 70 estabelece que é inadmissível interditar o estabelecimento para cobrar tributo. Em outras palavras, vai lá a fiscalização e percebe, aquele contribuinte está devendo. Eu vou lá e vou fechar o estabelecimento dele. Só deixo ele abrir quando ele pagar de novo. O Supremo Tribunal disse, isso é sanção política, não pode. A 323, não pode apreender mercadorias como meio coercitivo do pagamento de tributos. Então, eu vou lá no supermercado X, que está devendo o ICMS, aí o fisco vai lá e diz, olha, como tu está devendo o ICMS, eu vou recolher todas essas mercadorias aqui e vou levar embora. Quando tu me pagar, eu te devolvo. Pode fazer isso? O Supremo Tribunal Federal disse de forma que a consolidar a sua jurisprudência no sentido de que não pode tal conduta. E, por fim, a mais recente, que não é tão recente assim, né? Eu estou falando aí seguramente mais de 30 anos, esse enunciado, diz que não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias na alfândega e exerça suas atividades profissionais. Para contextualizar aqui do que a gente está falando, tá? Estampilhas não existem mais, tá? Mas é algo semelhante ao que hoje nós verificamos nas bebidas alcoólicas, que é um selo, não sei se vocês já viram nas garrafas de bebidas alcoólicas, que identifica lá que aquela bebida ela foi fiscalizada e autorizada a ser comercializada pelo poder público. Então, tem ali um selo do Ministério da Agricultura, se eu não me engano, o mapa, que autoriza a colocar ali e é a prova de que aquela bebida ela é licenciada, autorizada a funcionar. Antigamente existiam esses selos que se colocavam nos produtos para demonstrar, atestar que aquele produto havia sido tributado. Então, o que é a sanção política coibida aqui pela súmula 547? Não pode a autoridade administrativa, não pode o poder público pegar e estabelecer o seguinte: olha, meu amigo, você não vai poder
exercer, recolher as estampilhas porque você está devendo. Só que se eu não recolher, não adquirir as estampilhas e colocá-las nos produtos, eu estou comercializando de forma irregular, ilegal. Se isso significa impedir a pessoa de trabalhar, isso é inconstitucional na visão do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, foi editado esse enunciado aqui, 547. De tudo isso, o que a gente pode resumir aqui, consolidar? Sanção política, a gente pode simplificar que é uma medida considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por violar direitos e garantias individuais do contribuinte a pretexto de arrecadar tributos. Então, o que a legislação estabelece? O fisco pode cobrar tributos? Sim, deve, não é que pode, ele deve. O fisco ele pode exercer a sua atividade de fiscalização, exigindo documentos, pedindo para que o contribuinte preste informação, inclusive multando ele quando não faz. Tá certo, pode fazer. Agora, se ainda assim o contribuinte não pagar, o contribuinte mesmo advertido, multado, notificado, ele permanece com o seu comportamento de inadimplente e renitente. Ele é um inadimplente contumaz, ele não paga, ele não recolhe tributos. Então, neste caso, pessoal, a sanção política ela opera como uma verdadeira cobrança indireta de tributos, porque o fisco ele vai lá e diz, olha, se você não me pagar, eu vou fechar a sua loja. Se você não me pagar, eu vou apreender suas mercadorias. Se você não me pagar, eu vou proibir você de adquirir estampilhas. São 3 enunciados bem antigos, mas que ainda hoje eles são reconhecidos, prestigiados pelo Supremo Tribunal Federal. O fisco, de outro lado, ele quer dizer que ele não pode cobrar? Ele pode. E qual é o meio correto de cobrar, né, pessoal? A gente vai estudar agora nas próximas aulas. A forma de arrecadar e cobrar tributos é por meio da lei número 6.830, que é a lei de execução fiscal. Então, se há um tributo que não foi pago, qual é a medida imediata que a autoridade tributária tem que fazer? Levar para inscrição endividativa. Então, qual é o caminho? Inadimplente inscreve em dívida ativa e depois transforma isso numa certidão de dívida ativa, chamada de CDA, e aí executa. É execução fiscal. Então, esse é o caminho, esse é o passo a passo, tá? Então, esse é o caminho para o fisco cobrar de forma regular. Então, não pagou no tempo certo. No dia seguinte, inscreve em dívida ativa. No dia seguinte, lavra a certidão de dívida ativa. No dia seguinte, promove a execução fiscal. Se fizer tudo isso, a gente está falando de alguns dias para cobrar um tributo que não foi pago. Alguns dias, é importante enfatizar. O que a gente vai ver via de regra, né? Quando a gente pega lá aquela linha do tempo que eu mostrei para vocês, entre o fato gerador e o lançamento, às vezes tem quase 5 anos, não tem 5 porque senão teria prescrito, teria caducado, e aí depois de lançado o tributo, deixa passar mais 5, quase 5 anos para executar. Então a gente está falando quase de 10 anos.
Nesse meio tempo, tanta coisa acontece na vida das pessoas que a gente não pode falar aqui que houve é, porque eu executei o sujeito e foi para o judiciário e não foi pago. Ora, se você está cobrando com 8 anos de atraso, é muito provável que você não consiga recuperar nenhum centavo dessa dívida que não foi paga. Agora, se você faz todo esse procedimento aqui em questão de, não vamos ser tão assim preciosistas, né? Vamos lá, isso tudo acontece aqui em questão de algumas semanas. É muito provável, é bem mais provável que essa dívida seja paga e esse contribuinte seja efetivamente cobrado, tá? Então, esse é o ponto. O contribuinte não pagou, ele deve ser cobrado? Sim, deve, sem dúvida alguma. Qual é a forma de cobrar? Via execução fiscal. Executa o contribuinte, ele tem lá o direito à sua defesa na execução fiscal, que é bem complicadinha, tá? É bem difícil do contribuinte conseguir exercitar de fato a sua defesa. E eu vou explicar isso na aula sobre execução fiscal para vocês entenderem. Mas só para dar o gancho aqui e não perder a oportunidade, é importante referir que na, 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 na execução fiscal, o contribuinte, mais uma garantia, mais um privilégio, né, que eu venho falando aqui nas últimas aulas, foi construída a redação dela para favorecer a cobrança do crédito tributário, a ponto de, em alguns casos, o contribuinte não ter o que fazer, e não ter defesa alguma para apresentar. Então, a execução, a lei da execução, ela não é o problema em si, o problema é a demora para cobrar. Isso é que não se explica e não se justifica. Então, não fez isso. Bom, tem ainda um outro meio, que é o chamado protesto à certidão de dívida ativa. Então, o protesto à CDA, deixa eu pegar aqui a lei protesto CDA, é a lei 9.492. Lei 9.492 de 97. Então, veja, não é uma lei nova, a lei 9.492, ela vigora desde 97, e ela admite o protesto da certidão de dívida ativa, tá? Que é essa CDA aqui que eu vou colocar em vermelho. Então, qual é o título executivo da Fazenda? Assim como lá para nós, assim, pessoas físicas, a gente tem um cheque como título executivo, uma nota promissória, uma letra de câmbio. Em relação à administração pública, o título executivo que ela tem para cobrar é a certidão de dívida ativa. E aí, por que surge o protesto, né? Para que fazer o protesto? O fisco se queixa que a execução fiscal ela é ineficiente, ela não consegue promover a satisfação dos créditos que são cobrados. Aí o que que o fisco descobriu? Olha, mas se você me autorizar a protestar a CDA, levar para os cartórios de registros e títulos e documentos, se eu protestar no cartório, o nome desse sujeito vai estar sujo, ele não pode abrir conta no banco, as instituições de crédito vão cortar financiamento, ele está lascado. E aí, logo que surgiu, eu estou falando aqui de 97, né? Lá se vão alguns anos, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional Lei 9.492 e protesto e STF. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional, e eu vou colocar aqui o precedente em que ele acabou decidindo isso. É a ADI 5135. Tá aqui. ADI 5 STF. Então, esse é o julgamento, esse é o precedente em que o Supremo Tribunal Federal ele diz o seguinte: os contribuintes suscitaram. Olha, STF,
você tem uma jurisprudência aqui, ó, que não pode interditar, não pode apreender, não pode exigir estampilhas. Se você está levando a protesto a minha dívida, você está fazendo uma sanção política. Isso é inconstitucional. Neste julgamento, a ADI 5.135, que eu compartilho aqui com vocês, o Supremo disse: não, essa lei é constitucional, sim. É assegurado ao fisco a possibilidade de protestar nos cartórios e, e tabelionatos de títulos e documentos. É possível fazer esse tipo de apontamento que vai trazer consequências, mas não caracteriza, na visão do Supremo, sanção política. Tá? Então, aqui é um primeiro precedente em que o Supremo revisita aquelas decisões antigas, e esse caso aqui, ele é relativamente novo. Vamos ver se eu consigo pegar aqui a ementa para compartilhar com vocês. Vou colocar aqui. É Assim, 5135. por ser uma forma coercitiva, não seria uma sanção política? Muito boa pergunta. É exatamente isso que foi questionado perante o Supremo. Olha, se você não me pagar, eu vou botar o teu nome lá no SPC e no Serasa. É essa ameaça que o fisco faz, né? Você tem que me pagar. Se você não me pagar, eu vou te protestar o tributo que você não pagou lá nos cartórios. Isso vai resultar na, agora que eu vi a mensagem, a Cássia recebeu uma cartinha da prefeitura, 35 pila. É, é isso mesmo, tá? Acontece. A prefeitura não vai deixar de cobrar esses 35 pila. Então, assim, minha gente, na minha visão, Tássia, não tem como afastar, não tem como rejeitar que aqui a gente está diante de uma sanção política. No entanto, não interessa o que o Ederson pensa, tá? O Ederson tem a sua posição, eu estou externando a minha, né? Que me parece fechar com a da Tássia, só que pouco importa a minha posição. O que importa é que o Supremo Tribunal diz, e aqui está o julgado, que eu vou compartilhar com vocês e colocar aqui no nosso ADI 5. 535. Então, esse aqui é o julgado. Depois eu sempre compartilho com vocês lá no Moodle, né? Depois vocês podem olhar com calma e ler o texto. Não vou fazer a leitura agora, por óbvio, né? Mas ela basicamente reconhece que não há confundir. Veja só que o ministro Barroso foi o relator. Ele trata especificamente aqui, ó, da tua pergunta, que é esse trechinho que eu estou marcando com uma cor aqui para ressaltar aqui o texto do ministro. Não há inconstitucionalidade material, somente pode ser considerada sanção política vedada pelo STF, conforme súmulas tais, que a gente acabou de estudar, a medida coercitiva de recolhimento do crédito tributário que restringe direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto da CDA. Então, o Supremo Tribunal Federal ele faz um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. Então, aqui a gente precisa atualizar a sanção política, na visão do Supremo, né? Vou transcrever aqui o que diz o STF. E, de novo, né? Reitero, não concordo com isso. Somente pode ser considerado, estou transcrevendo o trecho ali do julgado,
ADI 5135 STF. Então, somente pode ser considerada vedada a medida que restringe direitos fundamentais dos contribuintes e devedores na forma desproporcional e irrazoável. Então, esse é o requisito. Bom, proporcionalidade, razoabilidade. São normas constitucionais não escritas, né? Não estão escritas em nenhum momento na Constituição, vocês não vão encontrar, mas o Supremo Tribunal Federal reconhece a importância dessas normas, sem dúvida alguma. Agora, proporcionalidade, ela pode ser invocada como critério para tolher direito fundamental do contribuinte. Posso dizer que essa medida coercitiva ela não restringe direitos fundamentais, parece que ela restringe, né? Na medida em que eu não posso mais tirar dinheiro em lugar nenhum, eu não posso mais obter crédito, eu vou ter a minha vida dificultada para financiamento, até mesmo manutenção dos contratos que eu tenho, porque o meu nome está sujo inscrito no SPC. Então, Sem falar na é tua honra, inegável. no teu nome. Oi? Sem falar na honra, no teu nome, que vai estar sujo. Ah, sem dúvida, tá? Isso é muito bem lembrado. Sem falar no nome, na honra, etc. Então, é evidente que isso caracteriza a violação aos direitos fundamentais. Mas o Supremo traz duas cartas super trunfo. Vocês jogaram super trunfo na adolescência, na infância? Ou se vocês não jogaram super trunfo, não sabem o que estão perdendo. Eu adorava jogar super trunfo. Mas dá para pegar a metáfora aqui da carta Coringa. Se você quiser pensar em qualquer jogo aí de cartas. São duas cartas coringas, né? Eu não tenho um argumento sólido para dizer que ele é constitucional, então eu vou invocar um argumento que ele é uma carta coringa, ele serve para qualquer coisa. Quando, na verdade, gente, a construção da proporcionalidade, da razoabilidade servem para proteger o cidadão, tutelar direitos fundamentais, direitos individuais, e não para dar sustento a uma medida abusiva por parte do Estado. Mas, enfim, quem está dizendo isso é o Ederson, tá? E o Ederson não é ninguém, então desconsiderem o que eu falei. O que é importante vocês saberem é que o poder de polícia é exercitado, a administração pública pode fazer, existe limite, o artigo 78 impõe os limites, e, mais especificamente, quando a fiscalização exagera na sua atividade fiscalizatória, ela caracteriza aí sanção política, mas acabei de trazer um precedente mais recente, né? Não é tão recente assim, mas deixa eu ver aqui qual é a data. É de 2016. Esse precedente ele diz, olha, pode protestar, tá tudo certo. Se o contribuinte não pagou, pode protestar, levar ele a protesto, tá? Então, esse é o, digamos, o caminho aqui que nós percorremos até aqui. Aí, agora eu vou trazer alguns exemplos e vocês vão me dizer se isso é ou não é sanção política, tá? Inclusive naquele caso da América, Virgínia, eu postei o meu trabalho com uma visão, mas agora eu tô tendo outra visão. Eu já diria que é Ah, sanção política. pois é. Olha só que legal, gente. Olha só que legal. Imagina o seguinte: você tá ali curtindo uma caipira no condomínio na praia, tá? Tá aqui. Ficou muito ruim, né? Vou pegar aqui um melhor qualidade. Esse aqui tá bom. Você tá curtindo lá uma caipirinha, sossegada. Operação Sobrevoo.
E aí, no teu condomínio na praia, pode ser em casa também, aconteceu isso também. Vem um helicóptero da Receita Federal desse jeito ali, com esse aspecto que eu estou mostrando para vocês, umas câmeras, uns holofotes e o barulho, né? E para em cima da tua cabeça, certo? Vocês acham que isso é legal? Vocês acham que isso é normal? Olha, eu diria que não. Vamos fazer um. Vamos desconsiderar que a gente está falando aqui do fisco, da administração pública, tá? Vamos imaginar o seguinte: a Tássia tem uma, a Tássia tem uma loja, eu fui na loja dela, comprei lá alguns produtos e comprei fiado, uma coisa que não existe mais praticamente, né? Fora os mercadinhos de bairro que ainda aceitam, tá? O interior, mas hoje cada vez mais é difícil de tu encontrar lugares que fazem isso. Eu fui na loja da Tássia e comprei fiado. Então, levei o produto, ela anotou no caderninho que ia me cobrar, eu passou um mês, passou dois, e eu não, nem as horas para a Tássia, nenhuma justificativa por não ter pago. A Tássia, irritada com tudo isso, ela pega aqueles carros de som, sabe, de telemessagem, contrata aquele carro de som e manda aí na frente da minha casa, no meu bairro, para gritar lá no meu bairro com aquele alto-falante bem alto, uma música chamativa, dizendo: o Ederson não me pagou, Ederson vem me pagar, você é um caloteiro. Vocês acham que isso é correto? É possível fazer isso? Não. Não, né? Não. Inclusive, cadê aqui? Vamos lá. CDC. Se nós pegarmos o Código de Defesa do Consumidor, temos lá as condutas consideradas abusivas, que é é o artigo 39, se não me engano. Das práticas abusivas, tá aqui, artigo 39. Recusar, enviar, prevalecer-se da fraqueza, exigir, executar serviços, repassar, colocar, recusar, levar dispositivo, deixar de estipular, ingresso para consumidores. Onde é que tá? Prevalecer-se. Não estou achando aqui, depois eu passo para vocês. Cobrando. Tá. Tá aqui, tinha um capítulo, uma seção própria. Vejam só o que diz o Código de Defesa do Consumidor, tá? E Código de Defesa do Consumidor. O CDC diz expressamente que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O que é um helicóptero sobrevoando a tua cabeça? Se não expor ao ridículo, constrangimento ou ameaça. Ô, prof, desculpa a minha ignorância, mas qual era o propósito do helicóptero? Tá, ele fez um sobrevoo ali e o que mais? Só isso? Não entendi direito. Não, boa pergunta, Tássia. E a tua pergunta me permite esclarecer a tua dúvida aqui. Por que ele fez isso, né? É uma pergunta meio óbvia. Por que a Receita Federal sobrevoou? A explicação oficial, tá? E aí tu acredita se quiser, é que a cobrança cobrança de contribuição previdenciária sobre obra, é uma contribuição previdenciária bem específica
cada vez que você faz uma obra, você tem que recolher uma contribuição da Previdência sobre aquela obra. E aí, quando você constrói dentro de um terreno e não informa a prefeitura, primeiro que não vai, isso faz com que o teu IPTU seja menor e, em segundo lugar, impossibilita a fazenda de cobrar o tributo sobre a obra que foi feita. Então, na visão do fisco, ele estaria justificado a sobrevoar a tua residência para ver se você fez uma obra e se fez essa obra, você deve recolher o imposto correspondente àquela obra que foi realizada. Tá? Então, essa seria a justificativa. Eu não tenho como fiscalizar a tua obra, logo eu vou sobrevoar para verificar se você pagou. Aí vamos lá, né? Não sei se alguém caiu nessa, se alguém acredita nessa ladainha, nessa lorota, né? Mas o que a gente começou examinando aqui no início da aula de hoje? O que eu falei para vocês? Olha, gente, é possível a administração pública cobrar tributos? Sim. Ela pode fiscalizar? Pode. Ela pode ir no estabelecimento? Pode. Ela pode ir na residência? Pode. A porta, né? Para entrar sem autorização do proprietário, só com ordem judicial. Ela não pode roubar a porta. Mas assim, se um auditor da Receita, se a fiscalização bate na minha residência, qual é a minha postura? Eu vou abrir a porta e permitir que ele entre. Pois não, o senhor pode entrar, o que o senhor deseja. Então, se pode fazer isso, que é muito mais barato, porque é pegar um helicóptero e botar querosene de aviação, que é caríssimo, e fazer sobrevoar com um piloto, que é caríssimo, o custo de hora de voo de um piloto, para tirar uma foto que você poderia fazer com o Google Earth. Ou, ou sendo mais moderno, tu pega um drone, se é realmente a foto que você quer, pega um drone muito mais barato, sobrevoa com o drone, tira a foto que você quer tirar. Então, assim, é evidente que o que se está pretendendo fazer não é tirar fotos, é constranger, é humilhar, é fazer a pessoa passar vergonha. Aí imagina, gente, isso aconteceu no litoral norte do Rio Grande do Sul, aconteceu em alguns condomínios de luxo. Imagina a fofoca correndo pela vizinhança. Olha lá, o fulano não pagou tributo, a Receita está sobrevoando a casa dele, ele é sonegador. E aí já começam as conversas, a história. Gente, quando eu falo e estou falando sobre ambientais, a limites no exercício do poder de polícia, pelo amor de Deus, não me interpretem, não vão me confundir com defesa de investigador. É evidente que quem deve tributo tem o dever de recolher e pagar. Não há dúvida alguma. A pessoa não deve, tem execução fiscal, vai lá e cobra. Ah, ele está começando a dilapidar o patrimônio, medida cautelar de arresto. Tem medida cautelar fiscal, você vai lá e faz o bloqueio de bens. Tem medidas judiciais para fazer a proteção do crédito tributário. Agora, fazer essa palhaçada, aí vejam só, outra, e vocês vão me dizer aqui, governo publica. Olha só que legal. Secretaria da Receita Estadual publica em jornal. Onde é que tá? Eu não estou achando aqui. Nas imagens. Não apareceu o governador aqui, Eduardo Leite. Mas não é. Não é aqui. Mas em resumo aqui, eu não estou achando a notícia. Eu estou devendo um tributo, tá? E se eu estou devendo, é dever do Estado
Olha só, viu, tá? Você está falando no chat agora que eu fui ver. Vão sobrevoar aí cobrando os R$ 35. É, vejam só, gente. Vejam só. ITCD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, tá? Então, quando falece alguém, na transmissão da herança tem que se pagar o ITCD. Se eu doar um bem para alguém, tem que pagar o ITCD. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso mais adiante, mas para fixação do que eu quero falar, basta essa informação. Pagamento do ITCD. E imagina que num determinado inventário lá eu não paguei ITCD. O que vai acontecer? O meu nome vai ser inscrito em dívida ativa. Depois de escrito em dívida ativa, pode ser protestado, e além de ser protestado, eu devo ser cobrado na justiça o ITCD que não foi pago, tá? Tudo isso é lícito, regular, normal. Mas eu pergunto, além disso tudo, é possível botar meu nome no jornal? O que vocês acham? Além de todas as medidas para cobrança de tributos que eu enunciei, pode o fisco pegar e botar lá na primeira página: Ederson não pagou ITCD. Vejam que safado. Teve isso já, professor? Colocar no jornal? Sim, eu não estou achando a reportagem aqui que pode parecer que vocês Guarda. acham que eu estou mentindo. Eu vou voltar aqui, governo. Capaz, professor, eu acredito. Se tu está falando, eu acredito. Mas é um absurdo. Não, eu não posso mais falar absurdo porque o professor Juliano falou que essa palavra a gente não pode mais falar. A gente tem que usar Não. termos mais técnicos. Ah, mas Por enquanto, eu substituí por que barbaridade. é técnico gauchesco. A, a administração pública se passa. E vamos lá, né, gente? Como eu venho explicando já algumas aulas, falando para vocês, olha, a administração pública tem prerrogativas, ela tem esse crédito, é um crédito da sociedade, é um dinheiro que não é do governador, do prefeito, é um interesse de todos nós que esse tributo seja pago, adimplido de forma regular. Até aqui a gente não tem discordância, né? Eu acho que ninguém defende o contrário, salvo aqueles que são anarco-capitalistas que não admitem a existência do Estado, né? Que daí eles não admitem sequer pagar imposto. Mas não é o caso de ninguém aqui, eu imagino. Então, na medida em que a gente admite o recolhimento de tributos, que é um mal necessário para custear os serviços públicos prestados pelo Estado, o fisco tem inúmeras prerrogativas que a gente já estudou, a gente falou nas últimas aulas, e aqui a gente está falando do poder, do exercício do poder de polícia. Agora, o que não pode é a prática de atos abusivos, que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, vejam, numa relação de direito privado entre particulares, o pobre coitado lá que tem um mercadinho, ele não pode fazer isso. Se o cara, o pobre coitado que tem um mercadinho, eu dei um calote na Tássia, eu fui lá no mercado da Tássia, peguei os produtos e não paguei. O prejuízo para a Tássia é muito maior do que o prejuízo de um tributo que não é pago por alguém. Mas não estou comparando aqui, enfim, não veio ao caso comparar o que é mais importante ou menos importante. Mas se não pode a Tássia fazer, por que que o fisco pode, que é um ente do Estado, um ente estatal, que deve zelar, se pautar pela moralidade? Está lá no artigo 37 da Constituição, né? Ora, o que que significa um agir moral, um agir ético? Olha, eu vou cobrar o que é devido, vou usar dos meios lícitos, legais, previstos na legislação para cobrar o que é devido, e aí até aí tudo certo. Agora, não vão fazer. É muito, não é, digamos, isolado aquelas operações que tem o carro com operação. Olha aí, ó. Show.
deveria, Gabriel, deveria ensejar, deveria ter um tipo de reprimenda, né? Olha, o judiciário deveria estabelecer, você pode executar. Se você me pedir, eu te defiro uma medida cautelar, eu bloqueio os bens desse cidadão, eu bloqueio, mando penhorar o carro, o imóvel. Tem N medidas para assegurar o pagamento do tributo. Agora deixou passar 8 anos, não fez nada. E aí, depois desse prazo todo, que não adotou nenhuma medida diligente, vai ainda submeter o sujeito a constrangimento para facilitar a cobrança, para se tornar mais prático e menos oneroso para a administração pública? Não, né? Não pode. Mas, enfim, de novo, sou posição minoritária. Vocês vão encontrar casos, e eu tenho catalogados, eles quando eles aparecem eu catalogo e guardo, porque eu estudei bastante sobre isso na minha tese de doutorado e eu tenho eles catalogados, mas eles são raros. Casos em que a administração pública foi condenada a pagar dano moral para o contribuinte. São casos raríssimos, raríssimos. E quando eles aparecem, de tão raros, a gente ilumina, mostra, olha aqui, ó, isso aqui foi abusivo, foi desnecessário e, portanto, enseja a condenação em dano moral. Mas, enfatizo de novo, não é a regra. A regra é, olha, se te causou problema, tu deveria ter pago, né? Afinal de contas, quem não pagou, sofra com as consequências. Então, o azar é o teu que teu nome apareceu no jornal, azar é o teu que o helicóptero pairou na tua cabeça, azar é o teu se for uma viatura da Polícia Federal, da Receita Federal, com aqueles giroflex, sirene ligada, azar é o teu, o problema é teu. E a meu juízo, isso é exagerado, isso é cobrança abusiva vedada pela legislação. Aí alguns vão dizer, mas professor, o Código de Defesa do Consumidor não tem nada a ver com o tributo. Vejam só o que está escrito aqui, minha gente. Tanto usar o produto, serviço, tudo. Onde é que está a administração pública? Acho que era o artigo 3º, mas tem um dispositivo do CDC que diz expressamente, achei que era o artigo 3º. Bom, depois eu compartilho com vocês lá a norma que amplia e faz com que as normas do CDC sejam aplicadas também aos serviços públicos. Serviços públicos. Não achei. Bom, depois eu fico com o compromisso de mandar para vocês a norma do CDC que amplia e aplica também à administração pública essas normas do Código de Defesa do Consumidor. Mas será que precisaria o CDC? Será que não seria próprio da compreensão do Supremo Tribunal Federal do que vem a ser sanção política e naturalmente dizer que sanção política não pode ser indenização? Parece que isso é bem claro, né? O Supremo entende que quando é exagerado, quando pratica condutas exageradas, caracteriza sanção política, me parece que aqui não haveria dificuldade alguma de reconhecer isso, né? E aí, minha gente, indo adiante, aqui no CTN, nós falamos sobre
a administração tributária, falei bastante aqui sobre o que compete, prerrogativa 194, 195, e aí eu venho aqui para o 197, que é algo que me incomoda bastante. Eu talvez seja repetitivo, já tenha falado isso para vocês, mas, enfim, vou transcrever aqui o artigo 97 do CTN, que assegura, né, mediante intimação escrita, de quem? Da Receita Federal, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Então, se o fisco, administração tributária, se o fisco enviar uma intimação escrita para estas pessoas, elas devem falar o que sabem de mim. Então, se mandar para um tabelião, olha, o Ederson tem uma transação imobiliária aí, ele tem que informar. Se mandar para um banco uma intimação, o Ederson faz alguma transação em dinheiro, o que ele tem na conta? O banco tem que informar. Empresa de administração de bens, corretores, leiloeiros, despachantes, inventariantes, síndicos, enfim. A administração ela pode intimar e essa intimação a pessoa está obrigada a informar. Tá? Qual é o problema aqui, tá, gente? O problema é que essa determinação contrasta com o que está escrito aqui. Eu acredito que eu falei longamente para vocês no semestre passado sobre essa norma, e aqui eu chamo a atenção dela, proteção de dados. A gente está na era dos dados, né? Entrou em vigor a LGPD, então nada mais razoável que... E vejam, isso já está na Constituição desde 88, né? A proteção aos dados. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Qual é o último caso, minha gente? Quando a gente fala o último caso, do que a gente está falando? Onde é que está a minha seta? Prof, tu parou de compartilhar a tela, eu não sei se foi de propósito ou não, mas... Eu parei e não voltei. Me desculpa. Me desculpa. Eu falei um monte de coisa aqui. Então, só para voltar aqui, falei do Código de Defesa do Consumidor, falei da administração tributária, artigo 197, está aqui o CTN que eu transcrevi, e aí agora eu estava falando do... Não ficou legal a minha seta, que coisa feia. Tá horrível aqui. O que ele está dizendo aqui, né? No último caso, que são as comunicações telefônicas, quando o juiz ordenar, nas hipóteses previstas na lei, para fins de investigação criminal e instrução penal, pode quebrar os dados do investigado. Isso é processo penal, direito penal. Tá? Não há dúvida alguma. É interceptação telefônica, a gente está falando, né? E pode interceptar, não há dúvida alguma. Mas aqui, a gente pode extrair que a Constituição autorizou a quebra do sigilo de dados. É possível dizer que esta norma, o artigo 197, ela é recepcionada pela Constituição, tendo em vista o que está escrito no artigo 5º? Olha, salvo o melhor juízo, eu entendo que não. Eu entendo que a Constituição ela adotou um tipo normativo, que é uma regra, dizendo o que é protegido, sigilo de correspondências, comunicações, dados, telefone.
Salvo no último caso, essas comunicações é que pode quebrar. Pois, de novo, né? Aqui vem o seu Supremo Tribunal Federal, STF, vamos lá ver o que o STF disse. Sigilo bancário e Receita e STF. Olha só como é que o Supremo decidiu, né? Ah, foi o julgamento que vou compartilhar com vocês, deixar já nesse material pronto para vocês terem a referência. Então, STF e sigilo dados. Como é que a STF julgou? Julgou constitucional esse acesso livre por parte da Receita. Vamos pegar aqui um só deles, que é o 600 e... Vou botar aqui para a gente pegar a ementa e compartilhar ali na tela. Requisição de informação da Receita está aqui. Ministro Edson Fachin. É o mesmo relator e na mesma semana que julgou aqueles casos famosos lá da prisão em segunda instância. Tá? Então, esse é o precedente que eu compartilho aqui com vocês, em que o sigilo, o direito de sigilo bancário, ele é aberto, ele é relativizado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que nem mesmo é necessário pedir para juiz. A Receita Federal pode imediatamente quebrar isso e não precisa nem avisar que está quebrando. Então, aqui é o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que é reproduzido aqui, ainda que com algumas variações, nesses precedentes que estão aqui embaixo, tá? Então, esse é a orientação do Supremo Tribunal Federal. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, falei sobre o 197, vejam, o 198 aqui, ele fala que não pode divulgar as informações que o servidor tem, o sigilo, chamado sigilo fiscal, não pode passar para ninguém, mas na prática a gente vê que isso acontece com muita frequência. Para finalizar aqui, eu vou trazer o artigo 201, que fala da certidão de dívida ativa. A gente já falou aqui bastante sobre CDA, mas eu não trouxe certidão de dívida ativa, CDA. Então, o que é isso? É um documento que estampa ali o crédito do fisco, né? Então, o crédito foi lançado, constituído por meio do lançamento, o contribuinte tem um prazo para pagar, expirou esse prazo, ele não pagou, não fez nada, não fez nenhuma daquelas causas de suspensão da exigibilidade, logo, a consequência é que isto constitui dívida ativa. E essa dívida ativa vai gerar o termo de inscrição, que é um documento anterior à CDA. Então, vou colocar aqui no próximo site, termo de inscrição em dívida ativa. Está aqui E ele deve observar essas exigências que estão no CTN, né? Então, o termo tem que ter o nome do devedor, quantia, origem, data em que foi escrito, porque isso vai ser super importante para efeito da cobrança, né? E esclarecer para o contribuinte o que ele deve, por que ele deve aquele valor. E aqui no parágrafo único está a expressão, tá ali a expressão da certidão de dívida ativa, tá?
E agora sim, o último ponto que eu queria falar para vocês, que é certidão negativa de débito, CND. Então, está previsto isso, a gente tem lá a previsão no artigo 205 do CTN, que é a prova da quitação das obrigações tributárias. A pessoa que está em dia, ele tem uma certidão que atesta a sua quitação. Isso é exigido para vários atos da vida civil. Então, essa é a certidão negativa de débito. Eu não devo. Ela está negando a existência de débito. No entanto, o contribuinte que está devendo, ele não tem mais a certidão negativa. Mas a gente positiva com efeito de negativa. A gente viu lá nas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nós estudamos que é possível suspender a exigibilidade do crédito, e a gente estudou quais eram os casos, e isso está tudo. Se eu preencher algum daqueles requisitos e tive a suspensão da exigibilidade, qual é o documento que eles vão me entregar? É este aqui, a certidão positiva com efeito de negativa, que na prática é praticamente a mesma coisa que a CND, só que para efeitos de esclarecimento de eventual credor, olha, estou vendendo meu apartamento, mas estou discutindo um tributo. Aí eu tenho uma CPND. Aí eu mostrei para o meu comprador lá do meu apartamento, e ele olhou, mas tu está devendo tributo? Não, quer saber de uma coisa? Eu não vou comprar esse apartamento de ti. Pode o credor não querer, o comprador não querer concretizar o negócio. Mas para efeitos de regularidade, é como se a pessoa estivesse regular. Ela pagou todos os tributos e está em dia, certo? Então, esta é, digamos, a certidão negativa. E com isso, a gente encerra aqui a, a primeira parte do semestre, a primeira parte da matéria. Eu lembro que eu falei para vocês que esse semestre ele tem 3 partes, né? Essa disciplina, parte geral, encerramos agora. Na semana que vem a gente vai falar sobre a parte especial, ou seja, começamos a falar sobre os tributos em espécie, cada um deles. E a terceira e última é a aplicação prática, processo, administrativo, execução fiscal, etc. A gente entra na última parte, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma questão que vocês gostariam de esclarecer? Algum tema antes de concluirmos a aula de hoje? Não, prof, tudo certo. Muito obrigada pela aula. Maravilha, maravilha. Então, estando tudo certo, satisfeitos as dúvidas, esclarecidos as questões, eu encerro a aula de hoje. Amanhã a gente começa no mesmo horário de sempre, né, de manhã, e vamos enfrentar aqui um tema inusitado ali, surpresa amanhã. Quero que todo mundo acorde cedo aí e me acompanhe de manhã a aula que a gente vai falar sobre uma questão bem, bem, bem curiosa do ponto de vista do direito tributário, tá? Uma boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite, professor. Até amanhã. Tchau, tchau.